Money Report conversa agora com o Eduardo Simon, CEO da DPZT, Agência de Publicidade, e ele vai nos falar sobre como anda esse mercado de publicidade e como as empresas estão se preparando para esse futuro que se aproxima vertiginosamente para lidar com o mundo pós-Covid, né? Simon, muito obrigado pela sua atenção nessa segunda-feira de feriado. Meu caro, como é que vocês estão se relacionando com os seus clientes na medida que hoje eles percebem que a vida já mudou, né? A rotina de trabalho já mudou, a maneira de consumir já mudou. Como é que vocês estão se preparando para esse novo mundo? Claro, é evidente que uma pandemia como essa e uma crise que vai se originar a partir dela, uma crise econômica, ela traz muita transformação. Eu acho que a gente vive um momento de transformação profunda, né? E as empresas estão vivendo um paradoxo, porque ao mesmo tempo que elas estão lutando para sobreviver, e não importa muito o tamanho da empresa, inclusive as maiores empresas têm às vezes problemas maiores de cash flow para lidar agora, elas estão lutando para sobreviver, mas elas já estão com um olho ali na frente de como é que elas vão lidar com uma nova realidade, né? Existe uma teoria dos 21 dias, você já deve ter ouvido falar sobre ela, que tudo aquilo que a gente faz por 21 dias repetidos, ela se torna uma rotina, se muda completamente um hábito, né? Então os consumidores estão mudando o hábito deles. E a gente no Brasil tem um grande benefício que ajuda no trato com os clientes, é que a gente tem como se fosse uma máquina do tempo. Se a gente olhar para o que está acontecendo na Europa, eles estão 2, 3 semanas à nossa frente. Se a gente olhar para a China, eles estão 1, 2 meses à nossa frente. Então a gente consegue observar alguns hábitos de consumo, alguns hábitos que se transformaram após essa crise e transportar isso para a nossa realidade. Então, a gente tem trabalhado muito com os clientes na revisão do planejamento estratégico deles para se adaptar a um novo normal, né? O normal mudou, não vai voltar a ser como era antes. Então, algumas coisas que a gente começa a enxergar, André. Primeiro, o e-commerce, né? O e-commerce, eu acho que ele rompeu uma última barreira de resistência que ainda tinha um mercado como o mercado brasileiro, onde muitas pessoas ainda desconfiavam um pouco de usar o cartão de crédito ou na confiabilidade do sistema. E hoje elas estão adaptadas completamente a essa realidade, né? Uma segunda transformação importante é o delivery, né? Acho que o delivery, em algumas categorias, ele veio para ficar. E ele vai influir muito no hábito de consumo das pessoas, porque eu acho que durante algum tempo as pessoas vão estar um pouco desconfiadas para ir a um restaurante ou para mesmo sair para fazer uma compra, e ao mesmo tempo elas já incorporaram essa nova realidade de se habituar a pedir usando um aplicativo. Então eu acho que essa é uma transformação muito importante. As próprias lives como essa que a gente está fazendo agora, acho que elas trazem uma realidade diferente do ponto de vista de hábito de consumo de mídia, né? E é curioso porque a gente está vendo o digital se comportar até um pouco como offline. Você tem um horário do dia em que você para o que você está fazendo para olhar a grade, né, como se fazia antigamente na TV, para assistir uma live de uma dupla sertaneja, do Rolling Stones, não importa. Então, eu acho que isso também traz uma mudança significativa na forma como as pessoas estão consumindo mídia. A própria TV está tendo um boom de audiência, as pessoas estão reaprendendo a sentar na frente da TV com a sua família para assistir a notícia, para assistir um show, alguma coisa, né? E aí a gente tem uma nova realidade também, que é consumo de conteúdo em massa, né? As pessoas estão se adaptando cada vez mais a assistir aula, assistir palestra, assistir lives, e eu acho que isso está impactando vários setores. Eu vou dar um exemplo de um setor que está sendo muito impactado por isso. O setor de bancos, por exemplo. A gente trabalha para o Itaú. Esse virou um segmento onde o conteúdo é uma ferramenta fundamental de construção de preferência, de construção de consideração. Então, também eu acho que veio para ficar a forma de se comunicar através de conteúdos mais longos, né? E a própria advento do 5G o ano que vem, ele vai ajudar muito no consumo de conteúdo. Então, a gente percebe o quanto tem transformações na sociedade e o quanto isso obriga as empresas a se adaptarem. E o nosso papel é muito mais do que servir só como uma ferramenta de comunicação, mas a nossa grande expertise das agências de propaganda é entender o consumidor e entender a nova realidade nesse caso que ele está inserido. A questão, assim, a chegada da informação, a chegada da mensagem do cliente, ela vai mudar, quer dizer, vai deixar de ser uma coisa tão instantânea
para se tratar de um convencimento, uma comunicação um pouco mais densa, pelo menos numa fase inicial, na medida em que as pessoas estão consumindo conhecimento de uma maneira um pouco mais densa e um pouco mais atenta, na verdade. Acho que a palavra correta é atenta. André, eu acho que a transformação ela se dá motivada porque hoje as marcas não estão podendo mais se comunicar de forma transacional. Tá? Então, elas estão tendo que falar de assuntos mais profundos, do papel dela nessa crise, falar de crenças que a marca tem, de como ela lida com a realidade de um mundo que está em transformação. Então, tudo aquilo que é uma comunicação que interrompe, ela vai perder muita lógica. Tá? Então, a comunicação vai ter muito um papel de construir crenças, de construir propósito daquela marca, e, ao mesmo tempo, ela vai ter que ter o desafio de entreter. Porque se a gente fala que os hábitos de consumo de e-mail estão se transformando, e se transformando para valer, e as pessoas estão consumindo conteúdo de uma forma mais fluida, vai fazer cada vez menos sentido aquela comunicação que interrompe. Né? Você vai ter que entrar dentro do conteúdo que está sendo apresentado ou criar um conteúdo tão interessante para que a pessoa se predisponha a consumir aquele conteúdo, né, de comunicação. Então, eu acho que isso muda bastante a forma como as empresas vão se relacionar com comunicação. A gente está vendo isso agora, obviamente. Se a gente parar um pouquinho para assistir o que as marcas estão fazendo, elas estão tendo que falar mais sobre o que elas estão fazendo, né? O que a gente chama, usando um anglicismo aqui, de walk the talk, né? Primeiro, as marcas estão fazendo e aí elas vão comunicar o que elas estão fazendo, e aí a gente tem alguns exemplos de marcas que estão fazendo isso muito bem, o próprio Itaú, a Ambev, muitas marcas que estão mostrando aquilo que elas estão fazendo nesse momento de crise, mas quando elas fazem isso, elas estão comunicando qual é o propósito delas, qual é o papel delas na sociedade. E isso eu acho que é uma transformação que é difícil de voltar para trás, porque, de novo, é um período longo, não é um fim de semana, uma semana. A gente está passando por alguns meses onde o comportamento da marca ao se comunicar, ele está se transformando. E os consumidores dificilmente vão aceitar uma comunicação que interrompa, né, que seja simplesmente uma comunicação que não entretenha, e uma publicidade que seja só transacional. Né? Então, eu acho que isso muda radicalmente a forma das marcas se comunicarem. Essa mudança radical, ela se dá tanto no cliente de caráter institucional, grande cliente, quanto para o cliente de varejo e para o cliente de bens de consumo, de bens semiduráveis e duráveis? Então, André, eu sempre vou te trazer de volta para aquilo que é a nossa área, né? Que é a compreensão da relação entre as marcas e os consumidores, a compreensão um pouco do espírito do tempo. Hoje, em função do momento que a gente está vivendo, todas as marcas estão se vendo na obrigação de oferecer produto e serviço ao mesmo tempo. Então, se você pensar numa marca de varejo, né, vamos pegar aqui o grupo Big, ou qualquer marca de varejo, tá? Hoje ela tem que oferecer o repertório de produtos que ela vende, mas também um serviço que passa por garantir a segurança de quem está indo lá, que os produtos estão higienizados, ou uma entrega, né, o delivery de novo, assumindo um papel. Então, a forma de comunicar, mesmo no varejo, que é mais instantâneo, ela está transformada. Então, se você observar com atenção o comportamento dos varejistas, todos eles diminuíram o peso das ofertas na sua comunicação, mesmo no momento onde a economia está sofrendo, e estão falando mais de outras coisas, garantindo um relacionamento mais próximo com o seu consumidor. Eles se adaptaram a um discurso novo. E, de novo, como isso está sendo feito durante muito tempo, e a gente vai continuar algumas semanas ainda vivendo essa realidade, é óbvio que isso é um novo normal. A gente não volta para o anterior. Então, eu posso apostar com você que a gente vai viver uma transformação profunda na forma que as marcas se comunicam e da postura das marcas, o que é muito importante. As marcas estão sendo obrigadas a mostrar uma postura nova, mesmo no varejo. Caro, muito obrigado pela sua explicação, pela sua objetividade. Money Report conversou agora com o Eduardo Simon, CEO da DPZT, que nos contou como é que as agências de publicidade e os grandes clientes estão se preparando, já estão atuando para lidar com o que ele chama de, como você chamou, de novo normal. É um novo normal. E, André, vamos nos unir aí para a gente ajudar a economia a sair dessa situação e esperar que a gente possa, nas próximas semanas, ir regularizando um pouco a nossa vida para esse novo normal, como a gente falou. E obrigado pelo convite.